Bom, depois de quase 2 anos aí, a gente está voltando novamente, né? Pela graça de Deus, aos pouquinhos a gente vem voltando com a Escola da Caminhada. E nesse semestre aqui a gente vai estar falando sobre discipulado, né? Mas antes de tudo eu gostaria de começar com a gente orando, buscando a Deus em primeiro plano, para que Ele nos dê sabedoria para entender esse tema, que é bem importante para a vida da igreja, e que Ele abra bem os nossos corações, os nossos olhos, as nossas mentes, para poder entender o que Ele quer falar para a tua igreja nessa manhã. Vamos buscar o Senhor? Amado Deus, nós te agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos retornando novamente, Senhor. E queremos te pedir nesta manhã, ó Pai, que o Senhor esteja nos abençoando, cuidando de nós, nos dando, Senhor, sabedoria, e entendendo aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã e também durante o decorrer do dia, até o culto à noite também, Senhor. Nos abençoa, Pai. Fala com a tua igreja nesta manhã, Senhor. Nós oramos assim agradecidos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Gente, durante esse semestre de 2021, a gente vem aqui abordando o seguinte assunto: discipulado, um projeto de vida. Esse é o tema central das nossas aulas e a gente vai dividir então em subtemas, né? Na semana passada, o irmão Paulo Donizete, ele falou sobre o discípulo passar por uma transformação de vida, se tornando então uma nova criatura. E só recapitulando, ele abordou então ali 3 assuntos, né? E eu automaticamente falou mais coisas, mas eu peguei os principais aqui, qual o benefício de você ser uma nova criatura? Esse foi o primeiro ponto que ele abordou. Depois, quais as responsabilidades de você ser uma nova criatura? E quais são as evidências de você ser uma nova criatura? Em nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre discípulo, de ele ser convidado por Jesus para fazer parte do seu exército, do exército de Deus. E ele só pode fazer parte desse exército de Deus passando primeiro pelo processo de entrega da sua vida a Jesus Cristo, para que ele possa então ser essa nova criatura que foi mencionada na primeira aula, como podemos observar lá em Coríntios 5:17, onde a palavra do Senhor vai dizer assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram e eis que surgiram novas. Algumas versões vai dizer, eis que tudo se fez novo. E em nosso país, né, Brasil, chamado Brasil, quando os homens eles completam 18 anos, eles passam então por um processo de alistamento militar, né, seja na aeronáutica, seja no exército ou seja na marinha. Após esse processo de alistamento, o jovem escolhido por uma dessas 3 forças armadas, eles serão treinados e capacitados para serem homens que vão amar a sua pátria, homens que vão zelar pela sua pátria e homens que vão cuidar da segurança nacional da sua pátria. E vamos poder observar também que vão ter aqueles que vão seguir carreira na exército, na marinha ou na aeronáutica. Mas também nós vamos poder observar que tem aqueles, como a gente fala na gíria, né? Vão rezar para pular fora para não servir e não ter essa disciplina igual tem lá, né? Hoje nós iremos falar sobre o discípulo ser um soldado, né, no exército de Deus. E o texto que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã vai ser lá em 2 Timóteo, capítulo 2, de 1-4, que a palavra do Senhor vai dizer assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele a quem o alistou. No grego, a palavra soldado de Jesus, ela tem a seguinte conotação. No grego, a palavra soldado, mencionada na 2ª carta de Timóteo, se pronuncia estratoides, que faz uma referência àquele que vai para a guerra pela causa de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo nessa carta dele, né? Trazendo do original do grego, para nós aqui podemos entender essa palavra estratoide, que quer dizer soldado, né? Fazendo uma referência àquele que vai à guerra por causa de Cristo, pela causa de Cristo.
Um pregador e também escritor chamado John Stott vai fazer a seguinte declaração com esse texto de 2 Timóteo, como a gente pode observar aqui no slide, vai dizer assim, ó, o bom soldado de Jesus é assim chamado por ser um homem ou uma mulher dedicado ou dedicada, que mostra a sua dedicação por se achar sempre disposto a sofrer e estando permanentemente em guarda, ou seja, quando está disposto a lutar pelo Evangelho. Eu vou um pouco mais longe sobre essa frase de John Stott. Eu vou dizer aqui para vocês que, se for o caso, até mesmo morrer pela expansão do Evangelho, até mesmo morrer pelo nome de Jesus Cristo. Como há alguns anos atrás a gente teve a oportunidade de ver aqueles homens sendo ali massacrados, né, pelo o pessoal ali do islâmico ali no caso, e eu tive a oportunidade de ver as cenas, né, na íntegra, sem corte, sem nada, aonde o cara chega simplesmente e diz para aqueles cristãos que estavam ali à beira do mar, olha, se você negar a Cristo, você pode ir embora, se você negar a esse Deus, a esse Jesus, você pode ir embora. E eles foram todos fielmente dizendo, nós não vamos negar o nome de Cristo, nós vamos morrer por esse nome. E o cara simplesmente passou a faca mesmo, você via passando a faca, tirando a cabeça, colocando em cima do corpo, e no exato momento que estavam cortando a cabeça, todos eles estavam orando. E depois o repórter foi entrevistar a mãe de um daqueles rapazes que tinha sido assassinado. E o repórter perguntou para ela, se passasse aquele que matou o seu filho aqui, qual seria a sua reação? Ela virou, olha, primeiramente eu iria agradecer ele. Aí o repórter, mas como assim agradecer? Não, porque ele simplesmente deu a oportunidade de meu filho ver Jesus mais cedo. E eu automaticamente faria a mesma coisa que ele fez, falaria do amor de Cristo, mesmo que para isso eu tivesse morrendo, que eu tivesse que morrer. Então, ou seja, o verdadeiro soldado de Cristo, ele tem isso na sua mente. Se for o caso, eu vou morrer pelo Evangelho, eu vou morrer por Jesus Cristo, porque é o que eu sempre costumo dizer, se não for para mim viver para Jesus, se não for para viver para esse Evangelho, não tem sentido a minha vida como cristão, né? Porque a Bíblia diz lá, eis que as coisas se passaram, e agora tudo o que se fez novo. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Não quer dizer que o pecado vai sair da minha vida automaticamente. Não vai, né? Mas aos poucos eu vou o quê? Como a gente deu as nossas aulas aqui sobre santificação, sobre a igreja, então a santidade, ela me leva eu a se afastar do pecado. E a santificação, ela me leva eu o quê? Me aproximar mais de Cristo. Então, nesse processo, eu vou deixando as coisas velhas e vai se fazendo tudo novo em minha vida. Diferente da lei do nosso país, que obriga os jovens com 18 anos de idade a se alistar, no exército de Deus, nós somos convidados por Ele para fazer parte de um agrupamento, né, de soldados, independente de qualquer idade, independente de raça, independente de cor, independente de sexo. Agora, dentro de um agrupamento, existe também ali os bons soldados e os maus soldados. E o apóstolo Paulo vai dizer que o bom soldado é aquele que deseja agradar a quem ele alistou, como podemos observar no texto de 2 Timóteo que a gente acabou de ver, que vai dizer assim, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que alistou. Aí nós vamos para o outro texto bíblico. Não dá para servir a dois senhores. Ou você serve um e abandona o outro, né? Isso para a gente é difícil fazer. Mas por quê? Muitas vezes nós não temos o entendimento da palavra de Deus como deve de se ter. Então a gente acaba sempre ficando quase que em cima do muro, né? Como assim? Eu vou morrer pela causa de Cristo? Se for necessário, sim, porque o que Cristo nos ensina? Quem perder a sua vida por minha causa vai o quê? Achá-la. Ou seja, aqui é algo passageiro que a gente está vivendo, mas nós vamos mesmo viver a eternidade. Agora, onde que eu vou passar essa eternidade? Com Cristo ou sem Cristo? E a única forma que eu tenho de saber aonde é que eu vou passar é aqui, é nesse momento, é hoje, né? Cumprindo o quê? Com aquilo que Cristo pede que a gente faça, que nós sejamos o quê? Bons soldados, bons discípulos, né?
como ele vai dizer aqui, ó, nenhum soldado deixa se envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Ou seja, o verdadeiro discípulo, sendo ele uma nova criatura, ele carrega consigo algumas características que vão também identificá-lo como um bom soldado. E nessa manhã nós iremos falar sobre essas características, que irão nos levar ao entender, que vai nos levar a entendermos, né, o que é ser um bom soldado no exército de Deus, né, e vai nos levar a esse entendimento. Então, a primeira característica que eu queria abordar com vocês nessa manhã seria essa aqui, ó. A primeira característica de um bom soldado é que ele reconhece que ele está sempre em guerra. Essa é a primeira característica. Agora, que tipo de guerra que é que nós estamos, né? A primeira guerra que todo cristão alistado por Deus em seu exército vai enfrentar se chama guerra espiritual. Não estou falando de batalha espiritual. Batalha espiritual é um outro assunto, estou falando de guerra espiritual. Como podemos observar lá no texto de Efésios 6,12, onde a palavra do Senhor vai dizer assim para nós: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas religiões celestiais. O apóstolo Paulo aqui, nesse versículo, ele está nos orientando que nós estamos constantemente em guerra. Só que essa guerra ela é invisível, a gente não vê essa guerra. Ela é invisível aos nossos olhos, mas a nossa carne, ela sente essa guerra. Por exemplo, o mundo aí fora vai apresentar várias formas de diversão, alegria e descontração, que tem como objetivo do quê? De trazer o bem-estar ao homem. Mas, na realidade, esse bem-estar ele vem sempre com o objetivo de fazer que um bom soldado abaixe a guarda. Essa é a mais pura realidade. Essa descontração, essa alegria, isso que nós acabamos de ver aqui, me trazendo bem-estar, faz com que eu acabe abaixando a guarda. E quando eu abaixo a guarda, eu me torno uma presa fácil na mão do inimigo. Né? Como a gente pode ver, o próprio apóstolo Pedro nos orientando sobre isso, lá em 1 Pedro 5,8, onde ele vai dizer assim, ó, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa tragar, a quem possa devorar. Pergunta, quem é que ele quer devorar? Essa é a pergunta. Ele quer devorar justamente os cristãos. Por quê? Se você é um cara que coloca em prática aquilo que Cristo pede, se você é um bom discípulo, se você é um bom soldado de Cristo, automaticamente você vai fazer diferença no local onde você está vivendo. Então, ou seja, várias pessoas vão poder olhar para você e dizer, eu quero seguir isso que você segue. Então, você vai fazer a diferença. Então, por isso que o apóstolo Pedro aqui diz, ó, sejam sóbrios. O que é sóbrio? Sóbrio é uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, perante aos olhos do Senhor. E vigiem, o que é vigiar? É a gente estar o quê? Em constante oração, buscando a Deus. Procurando saber o que Deus quer de nós. Então, quando eu sou sóbrio, quando eu vigio, ele vai fazer a advertência aqui, o diabo, que é o vosso inimigo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo a quem possa tragar, a quem possa devorar. Então, ou seja, são os crentes no Senhor que ele quer devorar, porque quando nós somos fortes no Senhor, quando nós vivemos aquilo que Cristo quer que a gente viva, com certeza a gente vai fazer diferença na vida das pessoas. O apóstolo Paulo ele dá uma orientação para as mulheres, que se for o caso, você não fale nada. Através do seu não falar nada, você acaba ganhando o seu marido para Cristo. O que ele está querendo dizer com isso? As suas atitudes é que vão mostrar quem realmente você é. Você não precisa sair que nem louco falando de mim. Basta você viver a Cristo dia após dia, que você então vai ter atitudes que as pessoas de fora vão ver o quanto você pertence a Ele. E essa diferença é que vai fazer na vida das pessoas. Então, por isso que ele quer o quê? Como eu disse aqui, devorar as pessoas que são cristãs, porque você pode, não estou falando de perca de salvação, não vamos entrar nesse detalhe, mas você pode ser um crente, como a gente fala na gíria, capenga. Um crente capenga, ele não faz diferença em lugar nenhum. Ele entra e sai e ninguém é notado. É igual na fábrica, a gente trabalhava com pessoas ali muitos anos, e daqui a pouco, não, eu sou cristão também.
Cara, estamos aqui 15 anos juntos, a gente falava que era cristão, agente secreto, né? Aquele cara que ninguém sabe quem é. Ou seja, não fazia aquela diferença, mas era cristão, você entendeu? Então a gente precisa de ter isso sempre em mente, ser sóbrio e vigiar, ou seja, ser íntegro perante o Senhor, perante as pessoas, e estar em constante oração. O próprio Jesus fazia isso. A gente vai ver que várias vezes ele saía de madrugada, ele e o Pai ali orava, você entendeu? Então, se o exemplo de Cristo é esse, a gente tem que seguir se a gente quiser ser um bom soldado. E uma das formas que Satanás quer devorar o povo de Deus é espalhando entre os cristãos, no meio da sua igreja, sementes de discórdia, de maldade, de orgulho, sementes de indiferença, de não aceitar e não saber compreender o outro da forma como ele foi criado por Deus. Nenhum de nós somos iguais. Vocês já repararam que dentro de uma família, dificilmente você vê um irmão igual ao outro? Dificilmente. E o que acontece quando é diferente do outro? Sai briga um atrás do outro. Mas isso é bom. Sabe por quê? Porque você vai sendo moldado, né? Agora, se todo mundo fosse igualzinho, ia ser a maior chatice do mundo, né? Mas por isso que Jesus vai falar, para a gente poder o quê? Amar as pessoas. E amar é uma decisão. E amar para que essas sementes não venham ser plantadas no meio da igreja, como é plantada hoje em dia, né? E a gente vai poder ver isso mais à frente. Então, quando os cristãos e a igreja abaixam a guarda, ou seja, quando deixam de orar, quando deixam de ler a Bíblia, e confessar os seus pecados para Deus, essas sementes citadas aqui que eu falei para vocês, elas vão entrando sutilmente em nossas mentes, né? E sem perceber, ou até mesmo percebendo, nós acabamos contaminando aqueles que estão ao nosso lado. Isso é inevitável. Satanás tenta devorar os bons soldados, semeando o pecado no meio dos maus soldados, que se encontra, inclusive, dentro da igreja. Por isso que ele vai falar da parábola do joio e do trigo. Ele vai arrancar o joio do trigo. Não somos nós que vamos arrancar, mas sim ele. E quando que isso vai acontecer? No dia do juízo final. Porque a própria palavra do Senhor nos ensina o quê? Que muitos chegarão Primeiro, muitos chamarão de Senhor, Senhor, mas ele não vai conhecer. Muitos vão chegar e vai dizer, olha, mas eu expulsei demônios, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Fala, meu, não te conheço. Pergunta, quem são esses que vão falar para Jesus isso? São aqueles que viviam dentro da igreja. Então a gente pode dizer que esses serão o joio que vai ser arrancado. Nós não temos como identificar. Nós podemos ver alguns comportamentos e como a Bíblia nos ensina, nós devemos, como bons soldados de Cristo, admoestar essas pessoas. Porque quando eu vejo algo errado, quando eu não converso com esse irmão, eu estou simplesmente pecando. Mas que tipo de pecado que eu estou cometendo? É o pecado da omissão. E a Bíblia fala desse pecado. Que é de eu ver as coisas erradas e não corrigir o meu irmão. Porque lá em Mateus 18, Deus vai deixar uma ordem para a gente bem clara. Se o teu irmão cometer algum tipo de erro, vá lá e converse com ele. Se ele continuar no mesmo erro, não é outro erro, no mesmo erro, vai e leve uma testemunha. Se ele aceitar a sua repreensão, a sua exortação, você ganha ele novamente para Cristo. Se ele pecar novamente pelo mesmo assunto, leve para a igreja. Então, ou seja, se a disciplina ela foi instalada por Deus na sua palavra, porque ela é útil para a igreja. Justamente para quê? Para que esses maus soldados não venham a contaminar os bons soldados. Como que Deus fazia no Antigo Testamento? Ele simplesmente mandava decapitar o cara. Por quê? Porque Deus era ruim? Não. É porque ele simplesmente não queria o quê? Que aquele ruim contaminasse os outros. Quando a gente vai ver a capa, me ajuda aí, pela capa de Amã, né? Se não me fala a memória. Acã, capa de Acã. Então, ou seja, no meio da guerra, Deus dá uma ordem, vocês não pegam nada dali. Não pegam nada. Mas o que ele faz? Ele vai, pega uma capinha e esconde. O povo começa a perder a guerra. Daqui a pouco se descobre, então, que ele pecou, descumprindo uma ordem que Deus havia dado. O povo inteiro começou a sofrer. E o que Deus manda fazer com Acã? Extermina todo mundo. Ou seja, pega desde ele e termina no filho. Parece que Deus é cruel fazendo isso? Não. Ele simplesmente não queria que seu povo se contaminasse. Isso foi no Velho Testamento. No Novo Testamento, hoje não tem mais isso, mas o princípio continua o mesmo. Quando você exorta o seu irmão que está errado, para que ele não venha o quê? Contaminar o povo do Senhor.
Então, esse processo, como a gente pôde ver aqui em Mateus 18, passando bem rápido por cima, ele é dividido em 3 partes. Vai você, vai mais um, leva mais um como testemunha, e por último. Ou seja, não é como se fazia antigamente. Pecou, já pumba, elimina o cara, põe no banco, exclui. Não, não, é um processo, porque nesse processo você vai ganhando. A pessoa ela vai tendo consciência. Então, nesse processo, você vai restaurando a vida dela. Agora, se a pessoa não quiser, aí, um abraço. A igreja tem que entrar. Então, hoje, a gente não vê mais as igrejas disciplinando, porque se ganhou uma mentalidade de um liberalismo dentro da igreja, que é tipo assim, a gente joga tudo para a mão do Senhor. Ah, não, Deus está vendo tudo, Deus vai consertar. Ele vai consertar, mas ele vai consertar usando quem? Pessoas. Por isso que ele fala do processo, né? Então, a gente tem que ter essa consciência que o bom soldado é aquele que, quando vê algo errado, ele também chega junto, repreende, corrige, para que não haja contaminação no meio da igreja, né? Para que outros que, quando vier de fora, possam vir aqui e ver o quanto a igreja ama, o quanto a igreja coloca a palavra do Senhor em prática, o quanto nós estamos preocupados com aqueles que não conhecem a Jesus. Mas muitas vezes dentro da igreja a gente acaba se preocupando com o nosso próprio umbiguinho, né? Então isso é meio complicado. Como eu disse para vocês, é contra essas sementes que nós somos chamados para guerrear no âmbito espiritual, como foi dito no início. Essa é uma guerra invisível, que vocês não percebem que estão nela. Mas tendo uma comunhão diária com Deus, a gente acaba percebendo, e não uma comunhão esporádica. Quando eu tenho uma comunhão diária com o Senhor, eu acabo percebendo o que está acontecendo, porque o próprio Espírito Santo de Deus vai acabar o quê? Dizendo, cara, você pisou na bola aqui. Cara, volta lá e conserta. E se o teu irmão também tiver essa intimidade com o Espírito Santo, com Deus, quando você for repreender, ele vai reconhecer. Esse é o bom soldado. Poxa, que bom que você me chamou a atenção. Que bom que você mostrou o meu erro. Que bom que você quer me ajudar, né? Então, se nesta manhã fosse colocado aqui para você e para mim também a seguinte pergunta, não sei se vocês vão conseguir enxergar lá, mas eu vou falar aqui. Se fosse colocado para você a seguinte pergunta, tem alguém aqui que não está falando com o seu irmão? Ou está com bronca dele por algo que ele te fez ou algo que ele te disse? Qual resposta você daria aí dentro de você? Não precisa responder. Qual resposta você daria? Sim, eu tenho, ou não, não tenho. Eu fiz essa pergunta pelo simples fato de que para sermos um bom soldado de Cristo no exército de Deus, precisamos colocar em prática aquilo que o próprio Jesus nos ensinou, né? Através da sua palavra, lá em Mateus 5, 23, 24, que vai dizer assim, portanto, se estiver apressando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliá-lo com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Quando a gente olha esse texto, a gente pensa que é dízimo, né? A gente pensa que é dízimo. Não, ó, eu vou entregar meu dízimo agora aqui. Poxa, mas eu lembrei que o Ricardinho tem algo ali. Não está falando de dízimo, está falando de tudo. Se eu subo aqui para louvar o Senhor, e eu percebo que meu irmão tem algo contra mim, eu não subo nesse palco enquanto eu não resolver. Se eu estiver ali medindo a temperatura do meu irmão, e eu souber que meu irmão tem, eu nem meço a temperatura. Você entendeu? Não é fácil fazer isso, gente. Não é fácil. Mas isso é um exercício que a gente tem que colocar em prática em nossas vidas, dia após dia. Porque o próprio Jesus disse que a gente vai ter que carregue o fardo uns dos outros, ame uns aos outros, repreenda uns aos outros, mas a gente sempre transfere isso para alguém acima de nós, por exemplo, como o pastor. Ah, não estou conversando com o irmão, o pastor vai lá e resolve. Não, não é o pastor que tem que resolver, é você, cara. Sou eu. Sabe, eu não sou santo, eu tenho as minhas dificuldades, mas todo dia eu vou ao pé do Senhor e falo, Senhor, eu preciso de acertar essa situação. Me cria um ambiente para que eu possa ir lá e acertar. Porque eu tenho que ir consciente. Então, quando eu busco ao Senhor, Ele vai providenciar o melhor ambiente para que você possa pedir o perdão e o seu irmão também aceitar o teu perdão, ou vice-versa. Né? Porque Ele deixa isso muito bem claro. Se você estiver apressando, se você estiver levando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você,
Ou seja, não sou eu contra ele. Ah, mas espera aí, quem tem é ele que se vira, não tem nada a ver com a história. Não, é você que tem que ir até lá e consertar. Deus sempre faz a gente andar no processo, na contramão das coisas. Por exemplo, se você levar um tapa na cara, oferece o quê? A outra face. Se te pedir a túnica, dê também a capa. Se pedir para andar uma, ande duas. Ou seja, ele nos ensina a andar na contramão de tudo que está aí. O bom soldado é assim, ele anda na contramão. Então, quando você anda na contramão, você acaba o quê? Fazendo aquilo com que Cristo quer que você faça. Porque, como a gente teve uma aula aqui uma vez, né? O amor é uma decisão. Então, eu decido amar a Cristo. Então, eu amando Ele aqui, eu vou ter condições de amar agora onde? Na horizontal. Mas enquanto eu não tiver esse amor por Cristo, eu não vou conseguir amar na horizontal. E quando eu não amo na horizontal, eu passo a ser o quê? Um péssimo soldado. Porque eu não estou colocando nada em prática daquilo que Ele está me pedindo. Simplesmente eu estou vestindo uma máscara de hipocrisia dentro de mim, e aqui eu levanto as mãos, eu canto, eu adoro, mas o meu coração, Deus sabe o que está acontecendo dentro dele. Por isso que eu tenho que o quê? Como Ele mesmo diz, né? Quando você quiser falar comigo, vá ao seu quarto. Tranque a sua porta, e ali em secreto você fala com o Pai, em secreto Ele vai te ouvir. Aí eu fiquei perguntando, questionando, acho que até comentei isso com vocês, por que no quarto? Por que não na sala, na cozinha, no banheiro, no carro? Mas por que Ele fala no quarto? Porque quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente vai entender o quê? Nós somos o quê dele? A noiva de Cristo. E o quarto dentro de uma casa, para um casal, é um lugar de relacionamento. É ali que ele se relaciona, é ali que ele namora, é ali que eles conversam, é ali que eles batem papo. Então, por isso que Deus fala, entra no quarto. Por quê? Você é minha noiva e eu sou o teu noivo. E ali eu quero que você fale comigo em secreto eu vou te ouvir, em secreto também eu vou te responder. E quando eu saio dali daquele quarto, eu saio transformado, por incrível que pareça. Aí é onde eu começo a entender o que Deus quer, porque nós sabemos o que é certo e o que é errado, ou não sabemos? Nós sabemos. Agora, basta a gente colocar em prática aquilo que Cristo pede para a gente, né? A segunda característica de pessoas que se alistam no exército, que Deus alista em seu exército, são aqueles que lutam contra a carne, como podemos ver lá em Gálatas 5,17, que vai dizer assim: Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. E aqui nós temos que olhar para dentro de nós novamente e fazer aqui uma análise mais crítica do que a primeira, quando eu falei a respeito do campo da mente. Porque essa outra semente que Satanás planta no meio da sua igreja, que é o desejo da carne, esse tipo de desejo nos leva a sairmos do campo da mente, né, para ir para o campo da prática. Ou seja, todo o pecado, ele começa onde? Aqui, ó. E quando ele sai daqui, eu começo a colocar ele em prática. Então, ou seja, aqui nós estamos sendo orientados para lutar contra isso, contra esse desejo da carne. Por quê? Tem um ditado que diz assim: eu não consigo espantar todas as andorinhas que passam pela minha cabeça, mas eu consigo deixá-las não fazer ninho. Então, quando começar na mente, como a gente viu lá, discórdia, indiferença, não sei o quê, primeiro eu tenho que correr para Deus. Senhor, olha, eu tenho esse problema, Pai. Eu tenho que tratar isso. Porque se o Senhor não cuidar de mim aqui, com certeza eu vou para o campo da prática. Com certeza eu vou colocar em prática aquilo que eu já estou maquinando na minha cabeça. Porque nós não deixamos de ser pecador, nós continuamos sendo pecador ainda. Né? Por isso que eu disse que essa segunda análise, ela nos leva a fazer uma reflexão mais profunda. Essa segunda análise nos leva a refletirmos se realmente nós temos lutado contra a nossa própria carne na área sexual, nos maus pensamentos, na falta de submissão às autoridades da igreja também, principalmente de não levar a palavra de Deus a sério. Porque o próprio Deus vai nos fazer uma advertência na sua palavra, quando a gente não coloca essa palavra em prática. Quando eu falei para você, se veste uma capa ou uma máscara de hipocrisia e diz que está vivendo e não vive. O próprio Deus vai fazer uma advertência, lá em Gálatas 6,8, que vai dizer assim, ó: não se deixe enganar,
De Deus não se zomba, pois o homem que semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá o quê? Destruição. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Olha que coisa fantástica que Jesus nos faz essa advertência. Você pode até brincar comigo, não tem problema. Você pode até dizer que você é crente, não tem problema. Mas vai chegar um dia que você vai ter que prestar conta perante a minha presença. E ali eu vou deixar bem claro, você zombou de mim, quando não era para zombar. Mas quando que eu fiz isso, Senhor? Quando não levou minha palavra a sério. E ele deixa bem claro o que vai acontecer. Que ele está deixando aqui, ó, quem semeia para a carne, colherá da carne o quê? Destruição. Mas quem semeia para o Espírito, colherá o quê? A vida eterna. E para lutarmos contra a nossa própria carne, para não pecarmos na prática, precisa de acontecer algo em nós, que está no livro de Colossenses 3, do capítulo, versículo 5 a 7, onde a palavra do Senhor vai dizer assim: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, e a ganância que é idolatria. Por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, ao qual vocês praticavam no passado, quando costumavam a viver nelas. Por isso que ele vai dizer lá, voltando lá no início, que quando você entrega a sua vida a Cristo, as coisas velhas, e agora tudo se faz novo. Se não fizer novo, você está lascado. Você vai entrar nesse julgamento do Senhor. E por causa dessas coisas, vem o quê? A ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, aos quais vocês praticavam no passado. No passado. Quando costumavam viver nelas. Quando não entreguei minha vida a Cristo, eu vivia tudo isso. Aí, quando eu entreguei minha vida a Cristo, passou a haver uma transformação. É o que eu sempre digo. Você tem que fazer uma autoanálise, eu tenho que fazer uma autoanálise dentro de mim. Se a minha vida não avançou 1 milímetro para frente, depois que eu entreguei a Cristo, alguma coisa está errada. Ela tem que avançar pelo menos 1 milímetro. 1 milímetro é uma coisinha desse tamanhozinho assim. 1 milímetro, ela tem que avançar rumo a Cristo. Se ela ficar estagnada ou regredir, eu preciso de rever se realmente eu entreguei minha vida a Cristo. Porque você falar que aceita Cristo é uma coisa. Agora, você falar que vive Cristo é outra coisa, como o apóstolo Paulo vai nos ensinar. O morrer é lucro, e o viver é Cristo. Né? Acho que eu já contei essa história para vocês mais de 10 vezes, da mulher que morreu. Né? O marido morreu e ela chega lá e... Não, eu quero ir com você, eu quero ir com você. Aquele desespero todo, aquela gritaria que a gente sempre vê em velório, né? E eu quero ir com você, o caixão andando, ela abraçando o caixão, quase subindo em cima do caixão. Quando chegou na hora de botar na tumba lá, no buraco, ela escorregou e caiu dentro do caixão. Aí começou a gritar, me tira daqui, me tira daqui. Ah, você não queria ir com o cara? Entendeu? Então é por aí mesmo. A gente fala, eu quero Cristo, mas na hora de viver a Cristo eu pulo fora. Porque viver a Cristo, como eu falei para vocês, é andar na contramão desse mundo. Andar na contramão não é fácil. Como diz o pastor Jeremias, da 8ª Presbiteriana, ele diz assim que para você seguir a Cristo, você tem que ser cabra macho. Se você for cabra frouxo, não dá para seguir, não. Porque você vai ter que abrir mão de coisas que você não quer abrir. Né? Interessante essa frase dele. Se um dia vocês puderem ouvir ele, você se mata de rir na pregação dele. Mas assim, você ri e depois ele vem dar uma cajadada. Você ri e depois ele vem dar uma cajadada, que faz você refletir. Né? O mundo, meus irmãos, deixa eu pular aqui. O mundo pode nos tentar. A carne pode nos tentar. O diabo pode nos tentar, mas somos nós que decidimos o quê? Pecar. Somos nós somos tentados, mas somos nós que decidimos pecar ou não pecar. Então essa decisão parte de nós. Né? Por isso que nós temos todos os recursos que Deus nos dá para podermos o quê? Colocar em prática. Escola da caminhada, escola bíblica, vamos dizer assim, cultos de oração, às quartas-feiras, encontro de orações que a gente tem, o nosso culto à noite. Então, ou seja, Deus nos dá todas as ferramentas possíveis. E o grande problema quando Ele dá essas ferramentas para nós, é que nós estamos lascados. Porque agora a gente não tem mais desculpa na presença do Senhor.
É igual aquele cara que quando estava, acho que vocês conhecem essa história, deu uma chuva tremenda, tal, o cara falou, vamos que o negócio vai mudar. Não, o Senhor vai me salvar. Aí veio um barquinho, tal, pula aqui que o negócio está feio, já estava no telhado. Não, o Senhor vai me salvar, é a água subindo. Daqui a pouco chegou lá, passou o helicóptero, vem, não, o Senhor vai me salvar. Daqui a pouco subiu, o cara morreu afogado. Chegou no céu ainda bravo com Deus. Pô, Senhor, eu sempre te servi, fui fiel, e o Senhor me deixa morrer desse jeito. Eu falei, peraí, camarada. Não sei se você percebeu, cabeção, mas eu te mandei um barquinho. Eu não sei se você percebeu, mas eu te mandei alguém para te avisar. Mandei até um helicóptero, cara. Você que não quis. Então, paciência, não discuta comigo. Você decidiu o que você queria, né? Então, ou seja, meus irmãos, como eu falei para vocês, somos nós que decidimos pecar. Isso acontece quando eu deixo o velho homem dentro de mim sendo mais exposto do que a palavra de Deus. Esse velho homem, ele sempre quer renascer, eu sempre tenho que sepultar ele. Né? Tem um vídeo que é interessante, onde mostra o cara carregando um caixão, né? E dentro daquele caixão ele abre e sai jogando um monte de coisa dentro do buraco, só que no final quem deita dentro do caixão é ele. Então ele mesmo enterra ele mesmo. Então isso quer dizer o seguinte, enquanto eu não matar esse velho homem, que todo dia quer renascer dentro de mim, eu vou continuar ainda pecando contra Deus. Mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que mesmo errando, Ele vai dizer que ainda tem um advogado para advogar na nossa causa perante Ele, que é Jesus Cristo. Né? Porque a Bíblia diz o quê? Que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. É como se o dia de ontem não existisse para Deus hoje. Isso é amor, isso é graça, isso é misericórdia. Então, como eu disse, somos nós que decidimos pecar, mas Ele também decide nos perdoar. Isso, na minha opinião, é fantástico. Agora, eu não posso continuar no pecado, como o apóstolo Paulo vai dizendo. Então, quanto mais eu pecar, mais graça eu vou ter. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. A graça me leva a refletir o amor dele sobre a minha vida e me leva a um envergonhamento por tudo aquilo que ele fez por mim, ao ponto de eu querer retribuir. Como diz lá, né, no começo do texto lá, eu deixo as coisas civis de lado e começo a agradar aquele que me alistou para o exército. A terceira característica de pessoas que Deus alista no exército de Deus são aqueles que proclamam ou falam, deixa eu mudar aqui. Sim, são aqueles que proclamam ou falam do Evangelho de Jesus Cristo. E quando um bom soldado entende quem é Cristo, quem Cristo ele é, e quando ele entende que ele é uma nova criatura, e quando ele entende que está em guerra espiritual, e quando ele entende que essa guerra é contra os desejos da carne, esse soldado, além de pregar o Evangelho, além de dar o bom testemunho de Cristo Jesus, ele também passa a cumprir com a maior ordem que Jesus Cristo deu ao seu povo aqui na terra. E essa ordem a gente já sabe ela de cor e salteado. Eu não precisaria nem colocar o slide, se eu perguntasse para vocês, vocês já falariam. Vamos fazer aqui uma perguntinha rápida. Aonde está essa grande ordem que ele nos deixou? Gente, pode fazer fila, né? Não precisa aglomeração, nada, né? É isso aí. Está lá em Mateus 28, de 18 a 20, onde a palavra do Senhor vai dizer assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer o que lhes ordenei. E estarei com vocês, tudo que eu ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, essa é a grande comissão que Jesus nos deixou. E é interessante que se a gente for parar para analisar aqui, portanto, vão e façam discípulos. Quem manja mais de português do que eu, como a Tati, esse aqui é um verbo o quê, Tati? Imperativo. Ou seja, aqui está no imperativo, ou seja, é uma ordem, ponto, acabou e não se discute. E quem deu essa ordem? Foi o pastor? Foi o Zé Carlos? Foi a irmã Raquel? Foi a irmã Paula? Foi o irmão Zaqueu? Não. Quem deu essa ordem foi o próprio Jesus Cristo. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Então essa é uma ordem que Deus deixou. Só que é interessante que essa ordem que Deus deixou para nós, Ele também vai fazer uma promessa logo em seguida. E essa promessa que é fantástica, é essa promessa que me leva até essa coragem de me expor, de falar do amor de Cristo, mesmo que para isso eu precise pagar com a minha vida, como aqueles caras pagaram lá quando foram decapitados, porque ele vai dizer logo em seguida, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, nós não estamos sós nessa missão, gente. Nós só estamos só se a gente quiser ficar. Agora, quando é que eu estou só nessa missão? Quando eu deixo de cumprir aquilo que Deus quer de mim. Quando eu não coloco essa ordem dada pelo general para ser cumprida. Ah, Zé, mas eu não tenho, Zé, a habilidade de falar com pessoas, eu sou envergonhado, eu sou tímido. Eu não sou igual você que sobe lá, igual o Paulo, igual o Ricardo, que fala abertamente com 10 mil pessoas. Eu não tenho essa coragem. Sem problema, meu irmão. Você não tem essa coragem, mas você tem 2 joelhos que você pode colocar no chão e orar para aqueles que têm coragem. Essa é a diferença. Eu posso colocar meus 2 joelhos no chão e orar. Senhor, Tu sabes o quanto eu sou tímido. Senhor, Tu sabes o quanto eu não tenho essa habilidade para falar com pessoas. Eu quero ter, porque a Bíblia fala, o que você pedir, Ele vai o quê? Te dar. Então eu também tenho que pedir. Se eu também só ficar só nos joelhos dobrados também e deixar a bucha nas costas dos outros, também. Mas eu posso começar por isso, começar a orar, ajoelhar, pedir, clamar ao Senhor. Senhor, muda esse meu coração para que eu seja o quê? Esse discípulo que o Senhor quer que eu seja, para que eu faça novos discípulos, Senhor. Esteja comigo ali, Pai. Então a gente tem que também fazer a nossa parte, porque quando a gente busca, Deus vai nos dar, sim, aquilo que a gente pede. Porque Deus sabe o que é melhor para nós e Deus sabe o que é melhor para o seu reino também. Né? Então a gente tem que ter isso em mente, que a gente não vai estar só. Né? E em Atos 1:8 vai dizer que nós vamos receber o Espírito Santo para que nós sejamos o que dele? Testemunhas. Tanto em Judéia, Samaria, Jerusalém, até os confins da terra. Ou seja, nós vamos receber o próprio Deus dentro da gente. É que a gente não tem essa dimensão de que é o Espírito Santo habitando dentro de nós. Quando a gente ganhar essa dimensão, cara, eu vou para que der e vier. Como eu disse, se não for para viver para Jesus Cristo, não faz sentido a minha vida. Porque a Bíblia vai dizer, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A sua alma, perder a sua vida. Então, ou seja, como a gente viu aquela mãe dizendo, né? Eu só agradeço a eles porque deram a oportunidade de meu filho ver Jesus mais cedo. Mas se ele passasse aqui, eu falaria do amor de Deus para ele também, mesmo que ele precisasse de pagar com a minha vida, né? Gente, para você falar algo assim, você tem que estar muito assim como homem. Você tem que estar muito íntimo de Deus, né? A Bíblia fala sobre nós entregarmos os nossos dízimos para Deus. E dízimo é 10%, como a gente aprende, né? Então, se o dízimo é 10% de tudo aquilo que a gente ganha, a nossa vida também teria que ser um dízimo. Dá no mínimo 10% para Deus, do nosso dia para Ele. Lendo a sua palavra, meditando, tendo momentos só você e Deus. Em casa eu criei uma filosofia para a gente lá, né? Agora já está todo mundo saindo, só está mais eu e a Nata, né? Então, tem um ciclo onde entra todo mundo. Todo mundo entra, quando tem uma festa, amigos, irmãos, mas tem outro ciclo que só entra os familiares. Tio, tia, né? Mãe. Tem um outro ciclo que só entra a minha família. Eu, Guilherme, a Natalice e a Giovana. Tem outro ciclo que é só eu e a Natalice. Então, por exemplo, quando o quarto meu está fechado, para eles entrarem, eles têm que pedir, bater na porta e pedir licença. Se eu pedir para entrar, entra, senão não. Porque eu posso estar namorando com a minha esposa, ou posso estar simplesmente conversando, tratando alguns assuntos. Agora tem um ciclo que nem a Natalice entra, e nem eu entro também. Isso é recíproco, né? É aquele momento que eu estou a sós com Deus. Você pode tocar o telefone, você pode me chamar, ela vai atender e falar, ó, agora não vai poder te atender não. A mãe está morrendo. Não, faz para ela segurar um pouquinho, é brincadeira, né? Mas eu digo assim, a forma que a gente tem
esse momento, gente, esse 10% nós temos que dar para Deus. Porque como eu quero ter relacionamento com alguém, se eu não busco esse alguém, é igual o Espírito Santo. Eu já dei esse exemplo, vou dar de novo, né? Por exemplo, tenho uma amizade com o Paulinho, que está quase dormindo ali. Acorda, Paulinho, estou brincando. Tenho uma amizade com o Paulinho ali, né? E, cara, a gente anda junto. Mas se eu começar a pisar na bola com você, Paulo, 1, 2, 3, 4, 5, você vai querer continuar andando comigo? De jeito nenhum. É a mesma coisa com Deus, é a mesma coisa com o Espírito Santo. Então, cada vez que eu começo a pisar na bola, só que tem uma diferença, o Paulinho se afasta de mim e eu me afasto dele. Só que com Deus, com o Espírito Santo é diferente. Quando eu começo a pisar na bola com Deus, quando eu começo a pisar na bola com o Espírito Santo, não sou eu, não é ele que se afasta de mim, sou eu que me afasto dele. Ele continua no mesmo lugar, ele não muda. Sou eu que vou me afastando, e cada vez que eu me afasto dele, eu vou criando tantas barreiras, que quando ele quer me falar algo, eu não consigo ouvir. E depois, para mim fazer esse retorno para ele, é difícil, gente, porque eu tenho que sair quebrando essas barreiras, tudo de novo. Então, para que eu vou construir barreiras no meu relacionamento com Deus, sendo que eu posso ter o livre acesso? Tudo vai depender do quê? Como eu disse para vocês, do tempo que eu dou para Deus. Se o dízimo é 10% daquilo que eu arrecado, então o meu tempo também é um dízimo que eu tenho que dar para Deus. Eu tenho que ter pelo menos 2 horas e 40 minutos a sós com Deus. Pô, Zé, mas eu não tenho tempo. Você que pensa. Se você for fazer a somatória do tempo que você fica na internet, do tempo que você fica vendo besteira, essa é a mais pura realidade, não sou perfeito. Eu fiz essas contas e falei, rapaz, você não precisa nem fazer essas contas, acho que o próprio celular te dá ali o status, né, do tempo que você ficou na internet. Putz, o cara me caguetou na cara dura. Você entendeu? Eu falei, então, ou seja, eu falei, cara, isso é momento para você fazer uma reflexão. Eu falei, poxa vida, se eu tenho que dar o meu tempo para Deus, eu estou gastando com isso, o que eu estou ganhando com isso? Porque na palavra de Deus eu vou ganhar sabedoria. Na palavra de Deus eu vou ganhar intimidade com Ele. Na palavra de Deus eu vou entender o que é ser um bom soldado. Na palavra de Deus eu vou entender que Ele pede para que eu faça discípulos. E na palavra dEle eu vou entender o quê? Que eu não estou só. Ele está comigo. Cara, sabe o que é Deus andar com você? Para analisar a dimensão dessa parada aqui que eu estou falando para vocês. Para analisar. O Criador dos céus e da terra se importa comigo. O Criador dos céus e da terra está dizendo que eu não vou estar só. É a melhor companhia que eu posso ter, mais agradável que a minha própria esposa, os meus filhos. Saber que Ele está dizendo, olha, cara, você não está só. Eu estou com você nessa parada, a gente está junto. Mesmo que você me abandone, eu ainda continuo com você. Eu lembro daquela passagem de Pedro, onde Jesus disse para Pedro assim, você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante, você vai me negar. Não, que é isso, Senhor? Estou contigo nessa, não vou negar coisa nenhuma, tal. O que acontece? Ele nega. Um dos evangelhos vai dizer que quando Jesus foi preso, Jesus passa e fita os seus olhos em Pedro. Pedro olha para aquilo e sai correndo, chorando, que nem um louco. Aquele olhar de Jesus, vamos supor que fosse eu e você no lugar de Jesus, né? Qual a resposta que eu daria para Pedro se eu pudesse falar alguma coisa para ele naquele momento? Está vendo? Não falei para você? Falei que você ia me negar, você não botou uma fé. Falei que você ia... Está vendo? Olha como você é. Ia apontar o quê? O dedão. Mas não, aquela fitada de olhar que Jesus deu para Pedro, não foi um olhar de repreensão. Não foi um olhar de recriminação. Foi um olhar de amor. Ei, Pedro, eu já sabia, cara, que você ia fazer tudo isso por mim. Eu já sabia, mas o meu amor por você não mudou em nada. Eu continuo te amando do mesmo jeito. Fantástico, né? Isso é fantástico, gente. Quando a gente cai de cabeça nessa palavra, quando a gente tira esse tempo com Deus, quando a gente entende o que é fazer discípulo, quando a gente entende que a gente não vai estar sozinho, meus irmãos, a gente entende o quanto Deus nos ama. Por isso que a maior parte das igrejas hoje estão vivendo do jeito que está vivendo, porque não caem de cabeça no seu evangelho, não mergulham no seu evangelho. A gente parece aquelas crianças, me dá. E Deus continua dando oportunidade para você crescer, para mim crescer, dando oportunidade para colocarmos em prática.
Só que nós não podemos nos esquecer que vai chegar um dia que nós não vamos ter mais essa oportunidade. O dia que eu fechar meus lindos olhinhos verdes, que minha mãe fala que é verde, que eu não sei onde ela viu isso aí, ali para mim, encerrou. Ali eu vou prestar conta para Deus. E eu posso ouvir a frase dele, seja bem-vindo ou não te conheço. O que nós queremos quando queremos chegar no céu? Ouvir essa frase, seja bem-vindo ou não te conheço. Isso vai depender da forma como a gente viver aqui, como um soldado de Cristo. Mais uma pergunta para uma reflexão no nosso interior. Se Jesus perguntasse para você nesta manhã, me mostre aquele que te discipulou, quem você mostraria para ele? Se Jesus chegasse aqui nessa manhã e falasse assim, fulano, me mostra aquele que te discipulou. Quem foi que levou você a me conhecer? Quem que você falaria? A gente daria alguns nomes, como eu tenho um nome aqui em mente, como você também tem. E se depois essa pergunta ele fizesse uma outra pergunta para você? Ah, que bom que foi ele que te discipulou, né? Agora me mostre quem você discipulou. Me mostre quais são os seus discípulos. Quem que nós apresentaríamos para ele? Essa é uma pergunta apenas para refletirmos dentro de nós. Porque fazer discípulo não é só falar do amor de Deus. Fazer discípulo é andar com aquela pessoa até o ponto de ela começar a andar com outra, para discipular também. Isso é ser discípulo de Jesus. Falar de Jesus é fácil. Agora, a pessoa te ligar 3 horas da manhã, você vai ter paciência para ouvir ela? A pessoa te ligar e dizer, cara, tá assim, você fala de novo, né? Mas você vai ter paciência para amar essa. Então, fazer discípulo, gente, não é falar do amor de Cristo. Fazer discípulo é andar com o Mestre. Como os discípulos andaram com Jesus, assim como nós fomos discipulados, nós deveríamos de andar com os nossos mestres que nos discipularam, nós também deveríamos ter discípulos para andar junto com a gente. É um lance em cadeia, porque se o Evangelho chegou até as nossas mãos nos dias de hoje, foi porque homens e mulheres pagaram um preço muito grande lá, discipulando outros para que pudesse chegar até nós o amor de Deus. Esse Evangelho que transforma vidas, que nos faz de velhas criaturas para novas criaturas. A quarta característica que Deus alista, deixa eu passar aqui, acho que já até me perdi aqui com os slides. A quarta característica que Deus alista em seu exército são pessoas que reconhecem o seu comandante. A expressão Senhor dos Exércitos no Antigo Testamento, ela aparece 256 vezes, e no Novo Testamento aparece apenas 2 vezes, em Romanos 9:29 e em Tiago 5:4. Se a Bíblia nos traz declarações a respeito do senhorio do nosso Deus, chamando de Senhor dos Exércitos, o nosso desejo maior deveria de ser em agradá-lo, buscando em primeiro lugar em todas as nossas vidas, até mesmo nas mais pequenas decisões que nós temos que tomar durante a nossa vida, como podemos observar lá em, deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Bota para cá. Nós podemos ir lá em Mateus 6, de 22 a 23, que vai dizer assim, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Por isso, meus irmãos, as nossas decisões, ou os nossos desejos mais profundos, deveria ser em agradar ao nosso Senhor, em agradar ao nosso Deus, que nos alistou no seu exército, buscando em primeiro lugar o quê? O seu reino e a sua justiça. Por isso que quando eu reconheço quem é o meu comandante, eu passo a colocar o que o apóstolo Paulo nos ensina lá em Gálatas 2:20, onde a palavra do Senhor vai dizer assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa declaração de Paulo é fantástica, sabe? Quando eu reconheço que Deus é o meu general, quando eu reconheço que foi Ele que me alistou, eu tenho essa mesma mentalidade. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
Então eu tenho que olhar para dentro de mim e ver se eu estou colocando isso em prática. Se realmente Cristo vive em mim. Ou se as coisas do mundo vêm em primeiro lugar. Não estou dizendo que você tem que ser aquele beato de igreja, viver só dentro de igreja. Não é isso. Salomão nos ensina lá que há tempo para tudo, para brincar, para correr, para chorar, para se prantear, enfim, há tempo para tudo. Então, ou seja, eu não posso manter uma linha desequilibrada na minha vida. Deus tem que ser em primeiro lugar. Quando ele fala, buscai o meu reino, a minha justiça, em primeiro lugar, depois as outras coisas que vão ser acrescentadas. Ou seja, se Deus não for o centro da minha vida, alguma coisa está errada. Porque o bom soldado de Cristo, ele tem isso em mente. Ele sabe quem foi que alistou. Ele sabe que ele está numa guerra. Ele sabe que ele tem que lutar contra a própria carne. Nos dias de hoje, como eu disse aqui, batalhamos contra a carne, o mundo, o diabo. Como discípulos de Jesus, devemos proclamar a extraordinária obra realizada na cruz do Calvário, lembrando sempre que um bom soldado, ele também faz o quê? Discípulos, como a gente disse aqui. Porque ele entende o senhorio do seu mestre sobre a sua vida. Quem rege a sua vida? Quem rege a minha vida? É Jesus? É Deus? Ou é o mundo que dita aquilo que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer? Atender à convocação de Jesus é descobrir e compreender as características que Ele, o Senhor, requer dos seus soldados, não apenas para guerrear, mas também para que sejamos formadores de novos discípulos, colocando em prática os seus ensinamentos na vida daqueles a quem o Senhor colocar nas minhas mãos. Muitas vezes a gente não para pensar, mas se a gente pudesse aqui fazer uma pergunta: por que eu não tenho discípulos? Por que Deus não coloca ninguém na minha frente para falar do amor dele? O que está acontecendo? A resposta a gente vai encontrar dentro da própria Bíblia, onde Jesus diz: como é que um cego pode guiar outro cego? Ambos não cairão no buraco? Antes de você tirar o cisco que está no olho do teu irmão, tire a trave que está no seu. Talvez esse seja um dos motivos no qual nós não tenhamos discípulos. Porque a gente acaba descumprindo com aquilo que Deus pede que a gente cumpra. Então eu tenho que olhar para dentro de mim e fazer uma reflexão. Naqueles 10% do dízimo do meu tempo, de vez eu ficar só reclamando, de vez eu só ficar murmurando, porque as coisas são difíceis, eu teria que começar a pedir: Senhor, muda primeiro esse Adãozão que tem aqui dentro. Me ajuda a sepultar esse velho homem e comece a me dar, Senhor Deus, pessoas para falar do teu amor. Tira o foco das coisas que você precisa e coloque o foco naquilo que Deus precisa que você faça, que é discípulos. Você vai ver se não vai colocar um mundaréu de pessoas na tua mão. Mas para isso eu tenho que estar preparado primeiro como um bom soldado. Para não ser aquilo que Jesus fala: como é que um cego pode guiar outro cego? Ambos não cairão no buraco? Se você deseja ser um soldado vitorioso, então prepare-se. E se já está preparado, aprimore-se mais ainda no Senhor Jesus. Também na dedicação da leitura, da sua palavra, na oração e no serviço que no qual Ele te colocar na sua igreja. Porque é interessante, por que na palavra? Porque é na palavra que nós vamos conhecer Ele. Por que na oração? É na oração que nós vamos ter intimidade com Ele. E por que no serviço da igreja? Porque Deus sabe que aqui precisa de gente para cantar, para louvar. Deus precisa de gente para dar aula. Deus sabe que precisa de gente para cuidar do som, cuidar das finanças. A igreja é dele, Ele sabe o que precisa ser colocado. E se você está aqui, é porque Ele te colocou aqui. Não foi você que veio. Porque Ele sabe que dentro de você tem um dom. Dentro de você tem algo que você pode fazer para Jesus. Como eu disse, seja dobrando os seus joelhos, ou seja, indo para o campo. Porque todo soldado que está na guerra, também tem atrás dele um batalhão de pessoas dando suporte para ele. E nós podemos ser esse batalhão, né? E eu quero terminar essa nossa aula de hoje passando para vocês esse vídeo aqui, ó. Mateus capítulo 28, verso 19. O Senhor começa dizendo: ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando a eles tudo aquilo que eu tenho ensinado para vocês.
dando a eles aquilo que eu dei para vocês, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus não só te salvou, mas antes de ele voltar aos céus e sentar-se no trono, ele te deixou um serviço. Ele disse com todas as letras aquilo que ele queria que você fizesse. Discípulos dele. Discípulos são aqueles que têm um destino eterno rumo ao Pai. Será que você vai poder chegar diante do trono do Senhor Jesus e dizer: aqui estão os meus discípulos. Aqui estão filhos do Senhor que eu cuidei como se fossem meus. Eu fui pai espiritual dos seus filhos. Eu fui mãe espiritual de seus filhos. Ainda que as pessoas não me deem ouvido, eu preciso anunciar a boa nova. O Senhor te deu mais do que você consegue consumir. A bênção que o Senhor liberou sobre a sua vida não é só para você. É para toda a humanidade. Anuncie as boas novas. Dedica a sua vida a isso e o Senhor se agradará de ti. E assim, gente, a gente encerra a nossa aula de hoje, mas a gente tem aqui um microfone, né? E quando a gente está tendo as nossas aulas, a gente sempre faz uma dinâmica, pergunta, tira dúvida. Como a gente está em sistema de aulão, isso acaba ficando um pouco difícil de a gente fazer como a gente faz na nossa sala, divide ali e discute o texto, né? Mas o microfone está aberto, quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, não me largue na mão, pergunte, né? Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida sobre o que a gente comentou aqui? Ou está tranquilo para vocês? Sossegado? Podemos terminar então orando? Então vamos lá, gente. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez nessa manhã, tratando, ó Deus, esse assunto tão importante, ó Deus, que é de fazermos discípulo. Essa foi uma ordem que o Senhor nos deu, ó Pai, no qual nós não podemos fugir, muito menos omitir-se dela, Senhor. Por favor, meu Deus, nos derrame o seu Espírito, ó Deus, sobre nós, nos dando essa coragem, esse entendimento para colocarmos em prática a Tua palavra, Senhor. Sabemos que ser discípulo não é fácil, Senhor. Sabemos que temos que abrir mão, como nós vamos abordar, Senhor Deus, durante esse semestre, como um tema central, discipulado, um projeto de vida. Nós estamos abordando temas também, Senhor Deus, como falamos sobre uma nova criatura, como falamos, ó Deus, sobre sermos um soldado dentro da Tua obra, alistado por Ti. E vamos abordar tantos outros, ó Deus. Desde já quero te pedir, ó Deus, que eu esteja abençoando cada professor que passará por aqui, ó Deus, que nós possamos aqui também, ó Deus, ter entendimento de estarmos convidando os nossos irmãos, ó Deus, para estarem retornando, voltando, Senhor Deus, para que possamos aprender cada vez mais sobre Ti, ó Deus. O mundo precisa Te conhecer, Senhor. E somos nós, ó Deus, que vamos levar essas boas novas, ó Deus. Obrigado, Deus, por esse privilégio que o Senhor nos dá, ó Pai, de podermos trabalhar em algo tão grande, Senhor Deus, tão grande que nós não temos ideia. Muitas vezes nós estamos em cargos dentro das nossas empresas, de chefia, de gerente, achamos que somos o tal, mas o Senhor nos chamou para algo muito maior do que nós possamos imaginar, Senhor. Como disse uma vez, ó Deus, um dos tremendos pregadores, ó Pai, da Tua palavra, que foi o Billy Graham, quando ele foi convidado, ó Deus, para ser o presidente dos Estados Unidos da América, ele simplesmente disse com um som bem alto e claro: eu jamais aceitaria algo inferior que fosse pregar o Evangelho. Que isso seja uma verdade em nossas vidas, ó Deus, que nós possamos fazer aquilo com que a Tua palavra pede para que façamos, ó Deus. Buscai em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, e depois o Senhor acrescentará aquilo que será bom para nós, ó Pai. Nos ensina a sermos uns bons soldados, ó Deus. Nos ensina a fazermos discípulos, ó Deus, para quando chegarmos na Tua presença, nós possamos apresentar a Ti, ó Deus, aquele que o Senhor nos deu para cuidarmos, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo retorno da Escola da Caminhada, que já começou domingo passado, que nós possamos, ó Deus, ter sabedoria daqui para frente, ó Deus, para continuar nesse projeto, ó Deus, de anunciação da Tua palavra. Abençoe também o culto de hoje à noite, ó Deus, que no qual o pastor Edivaldo irá trazer a mensagem, que essa mensagem possa vir de encontro aos nossos corações também, Senhor. Nós oramos assim agradecidos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. E só para a gente poder encerrar, essas aulas, elas não estão sendo transmitidas, é proposital, né, que é para fazer as pessoas retornarem, mas elas vão estar dispostas depois, posteriormente, né, que é como se fosse um reforço para a gente poder rever, anotar com mais calma, tá bom?
Gente, muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Tenham um bom dia. Né? Não sei se alguém tem filho lá no IBP Feliz. Né? Se tiver, já está liberado aqui. Né? Falou, gente. Até mais.